Olá, meu nome é Camila Santos e você está no programa Mergulhando na Palavra. Eu agradeço a Deus que renovou as suas misericórdias no dia de hoje e a você que continua ligadinho na nossa programação. Você sabia que nesse isolamento, nessa pandemia, o setor da construção civil foi um dos que mais cresceu? Isso mesmo, já estava bombando esse setor, né? E nesse isolamento cresceu mais ainda. Mas vamos combinar. Se você for um pouquinho parecido comigo, você está na sua casa e fica olhando, inspirado por aqueles programas, né, de compra e venda, de reforma, olhando as paredes da casa e dizendo: eu poderia não ter essa parede aqui porque a casa ficaria mais funcional. Essa casa poderia ter uma planta diferente e poderia ter uma decoração diferente e deixar o ambiente mais agradável, mais aconchegante, mais familiar. E eu gosto muito desses programas. Em especial, tem um onde é uma família. O marido é o empreiteiro, o mestre de obras, e a mulher, a esposa, é a arquiteta e também faz ali, funciona como um design de interiores. E eles fazem esse trabalho e quando tá pertinho de terminar lá para os últimos capítulos, as últimas horas do episódio, ele chama os filhos e ali se reúnem e geralmente é na fase da decoração e é aquela festa e vão ver como a casa está diferente. Casas que em sua maioria tinham problemas estruturais, problemas na sua fundação e que mais de 90% ali podemos dizer que estavam fracassadas, né? Fadadas à destruição. E ali a casa já está diferente, a estrutura nova, o teto novo, madeiramento novo, paredes foram colocadas abaixo, uma casa funcional, arejada e totalmente decorada, linda, pronta para os clientes daquele casal morarem. E sabe, isso me lembra muito um assunto que interessa muito para Deus. Sim, Deus é um arquiteto, Deus é empreiteiro, Deus é mestre de obras e também design de interiores. Você sabia disso? Eu quero que você abra a sua Bíblia. A minha Bíblia está aqui, sempre acompanhe com a sua Bíblia. Em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6, fala o seguinte: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Isso mesmo. A carta aos Hebreus, ela faz sempre um paralelo entre figuras da lei, sombras que estavam escritas na lei, que eram figuras de coisas que iriam se cumprir em Jesus, na pessoa de Jesus. E aqui o autor faz um paralelo entre Moisés, que era uma figura de Cristo, mas Moisés é colocado como um servo fiel em toda a casa de Deus. Já Cristo, que cumpriu aquelas figuras da época de Moisés, Cristo, ele foi um filho. Ele foi fiel como filho em sua casa. A casa era de Cristo. A casa era de Cristo. E mais à frente tem uma afirmação espetacular. A qual casa somos nós. A casa somos eu e você. E Deus é um verdadeiro construtor, empreiteiro, arquiteto, engenheiro civil e também um design de interiores. Deus chega certa vez para Moisés e diz para Moisés construir um tabernáculo e diz: olha, tem cuidado de construir exatamente igual ao modelo que eu te mostrei. Deus já tinha todas
as especificações e deu para Moisés tudo, a metragem, qual o material, tudo que deveria ser feito e que deveria ser usado. Mas aqui ele diz que nós somos casa de Deus se guardarmos firmes até ao fim, com ousadia e exultação, a ousadia e a exultação da esperança. Ousadia e exultação da esperança em quem? No Filho de Deus, que é o dono da casa, que é o dono da minha e da sua vida. Sabe, isso lembra muito o Salmo 127. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos mergulhar mais um pouquinho. Salmo 127 diz o seguinte, no verso 1 somente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que é que esse verso está querendo dizer? Nós acabamos de ler que Jesus é o dono da casa, é o Senhor da casa. Isso está querendo dizer que se Jesus Cristo não for o seu Senhor, em vão você vai tentar edificar a casa, não vai dar certo. Então você talvez até tente, construir tijolinho por tijolinho, edificar essa casa. E nós sabemos que essa função é da mulher, porque a Bíblia nos diz isso, que a mulher sábia edifica a casa. Talvez para você seja tão difícil isso. Por quê? Porque é fácil abrigar Jesus como Salvador das nossas vidas, mas muitas vezes é difícil abrigar Jesus como Senhor das nossas vidas, entregar as nossas opiniões, entregar as nossas vontades, entregar tudo aquilo que nós aprendemos, uma linha de raciocínio, a via que é mais fácil, a qual nós pegamos toda vez que existe um problema. O nosso coração, o nosso temperamento, o nosso emocional tem uma linha, um caminho, o qual nós pegamos todas as vezes que nós somos confrontados, todas as vezes que nós passamos por dificuldades. E muitas vezes é difícil entregar isso e fazer do jeito de Deus, porque assim nós estamos declarando que Ele não somente é o nosso Salvador, mas nós estamos declarando que Ele é o nosso Senhor. Em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, fala sobre 2 fundamentos. A minha mãe, quando ela foi construir a casa dela, ela se preocupou muito com a alicerce. E nós morávamos numa cidade pequenininha do interior do Piauí, ela se preocupou muito em fazer um alicerce bem forte, em cavar profundamente naquele terreno, aquelas pessoas que ela contratou para trabalharem, ela insistiu, olha, eu quero o baldrame forte, eu quero a fundação forte, cavem muito bem. Por quê? Porque essa casa ela estaria bem alicerçada. E em Mateus capítulo 7, a partir do 24, Jesus fala a mesma coisa. Jesus fala de 2 fundamentos e de 2 construções. Uma construção forte, construída na rocha, onde virão os ventos, a chuva, a tempestade, darão com força, com ímpeto contra aquela casa, mas ela não vai cair. E é essa figura, essa parábola que Jesus contou, ele está fazendo comparação. Um homem que ouve as suas palavras e a pratica. Não só um homem que ouve as palavras de Jesus, mas um homem que ouve e as pratica. Porque, afinal de contas, Tiago também vai nos dizer na sua carta que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus engana a si mesmo. É como um homem que se olhou no espelho, saiu dali e já não lembra mais do seu rosto. Mas a segunda casa, eu quero que você se atente bem para isso. A segunda casa, Jesus conta uma parábola, que é a casa que tem fundação na areia.
que não tem uma fundação forte, que não é alicerçada. Virão os ventos, a chuva, a tempestade, darão com força sobre aquela casa, e ela não prevalecerá, ela será destruída. E eu quero te falar uma coisa, às vezes nós lemos esse verso e nós não entendemos. Nós somos feitos de pó, nós somos feitos de terra, nós somos feitos assim, com essa estrutura frágil, as nossas emoções. A Bíblia fala em Gênesis que Adão ele foi formado do barro e nós somos descendentes de Adão. E ali Jesus estava falando com isso. Se você construir a sua vida baseado nas suas emoções, no seu achismo, na sua carnalidade, no seu ventre, sem dar atenção para o que você ouve, para as minhas palavras e não as praticar, vão vir os tempos difíceis. Vai vir o isolamento, vai vir pandemia, vai vir a perda dos seus entes queridos, vai vir um momento de escassez, crise financeira. Ou seja, eu estou aplicando a todo esse cenário que nós estamos vivendo. E a casa não prevalecerá. Vai vir o tempo do fim do juízo e essa casa, ela não prevalecerá. Ela será abalada, ela cairá. Mas aquela que está formada na rocha, que é Jesus, essa sim, essa permanecerá firme até o fim, porque é fundamentada em algo que não muda. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é. Confie nessa verdade. Para encerrar, uma vez Jesus chegou aos seus discípulos e perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram várias coisas, disseram que ele era, que estavam dizendo que ele eram várias pessoas. E ele perguntou: mas vocês dizem que eu sou quem? E ali Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. E aí mais à frente ele diz: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mais uma vez ele se mostrando como alguém, um empreiteiro, um engenheiro civil, alguém que vai edificar, alguém que vai construir. E ele está falando aqui agora, em termos gerais, sobre a igreja dele. E às vezes há uma interpretação errada sobre esse verso, sobre essa afirmação de Jesus, achando que estavam falando de Pedro. Mas Jesus não estava falando de Pedro. Jesus estava falando que a rocha firme, a afirmação que saiu da boca de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, seria o fundamento da igreja dele, seria o fundamento da casa dele, seria o fundamento, o alicerce onde iria se construir, né? Se construir a igreja, a casa do Senhor. E Pedro entende tão bem isso que na sua carta ele vai dizer que nós somos como pedras vivas sendo construídas como um santuário para Deus. Aleluia. Aleluia. Isso fala de um processo de crescimento. É tijolo por tijolo, pedra por pedra. Mas se atente para o fundamento. Não se põe outro fundamento além de Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum tipo de doutrina, nada. Nenhum tipo de revelação. Mas Jesus de Nazaré é o fundamento perfeito para que eu como casa seja construída, para que você como casa seja construído e nós, todos os que creem, sejamos levantados santuário do Deus vivo aqui nessa terra. Até o nosso próximo encontro no Mergulhando na Palavra.